parou e analisou, pensou e refletiu o porquê muitas corretoras de imóveis estão tendo posicionamento e são lembradas no digital e tantas outras experientes estão ficando invisíveis? E é sobre isso que eu vou estar falando hoje nesta live especial. Muitas corretoras trabalham muito, muitas delas trabalham de segunda a segunda, às vezes não tem horário de descanso para o almoço, atende fora do horário de manhã ou se estende à noite respondendo mensagens, fazendo atendimento dos clientes, mas não tem assertividade em fechar vendas ou fica dependendo de leads, indicações. E quando o cliente ele quer comprar um imóvel, o cliente não lembra dela. O porquê? Porque ela só aparece no momento que ela quer vender o imóvel ou que surge o lead por indicação. Isso que é? Essa corretora de imóveis, ela não foi cultuada a cativar o cliente, de nutrir o lead. Isso quer dizer o seguinte, que aquela corretora que apenas atende plantão, apenas atende por indicação, ou porque o lead bateu na porta lá da imobiliária ou chegou até ela só depender disso, ela não vai ter continuidade como autoridade, porque ela vai ser lembrada apenas como uma vendedora. Agora, a partir do momento que essa corretora de imóveis, ela fala com o lead, o cliente, ouve, entende o cliente, qual o momento dele, se é momento de compra ou não, faz o relacionamento de entender o que efetivamente o cliente procura, quando que ele pretende comprar, qual o orçamento, entende quais são as necessidades do imóvel para atender ele e a família dele, entende? Tudo isso é construção de relacionamento. Hoje, a corretora de imóveis que ela quer ser lembrada, ela tem que estar no digital. E como fazer isso? Em primeiro lugar, a corretora de imóveis, para criar, e ter aquele posicionamento, autoridade e constância no faturamento, ela precisa, inicialmente, ter uma bio organizada no Instagram, fazer conteúdos imobiliários, criativos adequados, e várias outras, não apenas o vídeo, não apenas o post de imóveis, mas sim, ela precisa criar conteúdos falando da localização, da tendência, do mercado. Ela tem várias formas de criar autoridade e posicionamento no digital. E como que isso acontece? Iniciando, primeiro, tem que ter então uma Instagram, que seja bem clara que é uma Instagram de corretora de imóveis ou especialista de imóveis. Tem que ter coerência com aquilo que ela posta, com os imóveis que ela tem. Se é uma conta de corretora de imóveis, especialista de imóveis, então tem que predominar em torno de 80% falar de imóveis, 20% pode ser falado de outros assuntos. É muito importante que aquilo que ela representa, aquele tipo de imóvel que ela vende, oferece, tenha correlação com aquilo que ela apresenta, com o que ela diz. Então é muito importante que a bio seja bem clara, os imóveis que ali estão postados sejam condizentes com a bio e todo o conteúdo, o contexto tem a ver com o que ela está dizendo, que ela é profissional daquela área. Então não adianta ela, por exemplo, dizer que ela é especialista de mercados de alto padrão, mas ela trabalha com diversos tipos de imóveis e tem apenas um imóvel alto padrão. Aí não seria imóvel de alto padrão, entende? Então, toda a narrativa tem que ser focada e direcionada para o tipo de produto que ela trabalha. Então, o porquê que muitas corretoras com menos tempo de casa de profissão, estão se destacando no mercado imobiliário? Porque elas sabem utilizar o Instagram, elas utilizam de forma intencional. E é muito importante que tudo aquilo que você diz que você tem que demonstrar. Por exemplo, se você diz que você é especialista em terrenos urbanos, então o que tem que predominar lá é terrenos urbanos, você ter aquele conhecimento de normas construtivas, o que dá para ser feito naquele terreno urbano, que você vende.
se pode sair uma área industrial ali, ou se é somente residencial, se pode ser misto, se pode sair prédio, se pode ser construído prédio ou não, entende? Você tem que saber a média de valores, o que tem de atrativo nas imediações, entende? Então, tudo isso é essencial. Se você é especialista, você tem que entender de tudo daquilo que você diz que é especialista. Agora, se você é corretora de imóveis que atende um pouco de cada tipo de imóvel, né, você tem que continuar batalhando. Ah, legal aqui, ó, mas eu não vou desistir, estou buscando me desenvolver e encontrar o meu lugar. Com certeza, Aline, você vai conseguir encontrar o teu lugar e você vai prosperar como corretora de imóveis. Porque a profissão corretora de imóveis eu digo assim, que é uma profissão, a partir do momento que ela entende como que funciona o mercado e como que deve ser trabalhado, ela passa a ter constância no faturamento e ela consegue viver de uma profissão que dá muita oportunidade de crescimento. Então, seria essa situação. Então, o que impede, né, disso acontecer? Muitas vezes, a pessoa, né, ela tem a dificuldade de gravar um vídeo, fazer uma live como essa que eu estou falando. De repente, se aquela corretora, ela diz que é especialista, ela deveria fazer uma live quinzenal, mensal ou semanal, depende da agenda dela, da disponibilidade do assunto que ela tiver, mas ela pode estar fazendo uma live especificamente daquele produto, se ela é uma corretora especialista. Então, o que acontece? A maioria das vezes, o porquê que as corretoras de imóveis não conseguem fazer um vídeo, chegar e fazer uma live, o porquê? Infelizmente, elas têm um medo de ser julgada, criticada, do que as pessoas vão dizer. E na verdade eu digo assim, olha, essas pessoas não vão pagar o teu boleto, não vão sustentar a tua casa, entendeu? Essas pessoas, não importa se elas vão falar, dar risada, porque ninguém nasceu pronta. Então primeiro você tem que fazer um script e começar. Aí você vai, faz o primeiro vídeo, o segundo, e assim vai melhorando. E assim você vai se posicionando e o mercado vai te enxergar como a especialista que tem posicionamento, autoridade, porque conhece o que faz, e ela passa a ter constância no faturamento, nas angariações, né, que seriam as captações de imóveis, e principalmente captações com exclusividade, que muitas corretoras de imóveis têm essa dificuldade. E o mercado, muitas vezes, dependendo da região, a gente sabe que é difícil. Mas, a partir do momento que você entende o mercado, você tem conhecimento, o cliente vê o teu valor, ele vai te dar a exclusividade. Porque pense bem, né? Eu digo assim, se o cliente proprietário, ele mora no imóvel e ele arruma esse imóvel em 10 imobiliárias e tá para todo mundo ver, esse imóvel começa a ser prostituído, porque vai estar em vários sites, vai estar em vários Instagrams, vai estar em vários grupos de WhatsApp. Aí o cliente que é comprador, ele vê, opa, esse imóvel eu vi na imobiliária X, esse eu vi na imobiliária Y. Ah, eu vi lá no Instagram, eu vi no impulsionado, no digital lá que é pago, né, no tráfego pago. Aí, daqui a pouco, quem vai comprar vai dizer, não, eu não vou querer esse imóvel porque tem alguma coisa que diz que esse imóvel não tá legal. Porque se o imóvel fosse bom, ele não estaria em várias imobiliárias, entende? E se o imóvel é bom, ele, depois de um certo tempo, que ele esteja a valor de mercado, ele vai ser vendido, entende? E um trabalho bem feito dá melhor resultado do que o imóvel ficar em várias imobiliárias. E, erroneamente, o proprietário pensa que se o imóvel estiver em várias imobiliárias, vai facilitar a venda. E nem sempre. A maioria das vezes acaba queimando o imóvel. Então, você, corretora de imóveis, se você quer conseguir exclusividade, você precisa ter posicionamento, autoridade e constância. Isso é essencial. Isso vale para o dia a dia e, inclusive, você vai levar isso para o digital também. Então, boa noite para quem está chegando. Muito importante, então, para você ter autoridade no digital, você precisa
né, ser reconhecida profissionalmente, você precisa gravar conteúdos, vídeos caseiros, vídeos profissionais, né? Para quê? O cliente ele tem que chegar no teu perfil e entender quem é você, o que você faz e qual é a dor que você cura, né? Seria o CTA. Isso é muito importante. Então, se você é corretora de imóveis especialistas, vamos dar exemplo. Digamos que você só vende imóveis de alto padrão em determinada cidade. Então, lá você tem que ter imóveis de alto padrão. A tua bio tem que ser clara, direcionada para isso e muito importante. Os termos de se falar, de se posicionar vai mudar um pouco. Não é a mesma forma que você trata o cliente Minha Casa Minha Vida, vai ser da mesma forma que você vai estar utilizando a narrativa para alto padrão. Porque o alto padrão, ele quer exclusividade, ele tem aquele pertencimento, ele não quer saber quanto vai custar, né? Porque se ele está disposto a ter uma qualidade de vida e aquele prazer de morar no imóvel que tenha uma pérola exclusiva, uma obra de arte, né? Então ele vai pagar por esse preço, entende? Então não adianta você chegar assim e dizer, esse imóvel é luxo, esse é luxo. Não, quem é alto padrão, ele vai bater os olhos, ele vai saber. Mas você tem que saber identificar que tipo de pérola que tem, que tipo de madeira, questão de plantas, acabamentos, o imóvel, ele tem que estar de acordo com aquilo que você está oferecendo e a tua narrativa tem que estar direcionada para aquele cliente de alto padrão. Então, é muito importante que você direcione as narrativas, porque é a narrativa que vai conduzir a negociação e vai chamar o cliente. Resumindo, voltando e recapitulando, então nós falamos que para o digital, para você se destacar e você passar a ter posicionamento, você precisa, primeiro, deixar toda a parte do Instagram bem claro, a bio tem que ser muito clara, as postagens, os conteúdos têm que ser adequados com aquilo que você trabalha e oferece. Os destaques, é muito importante que você arrume os imóveis no destaque, às vezes na correria você acaba não informando, arrumando, mas é importante informar os imóveis nos destaques também, que ajuda muito. Criar bastante reels, porque o reels no orgânico ele vai longe, tá? E não precisa ser reels pago, reels que você gasta um dinheirão. Mas é muito importante você saber usar o gancho certo para reels. Post simples, dá muito resultado, desde que o gancho seja forte e a legenda complete. A legenda pode ser mais breve, mais curta. Se você vai fazer um post carrossel, um imóvel maior, que tem mais dados, você pode estar postando e deve, né? Aquilo que é mais atrativo e a legenda faz um complementar. Então, existe várias formas de você ir posicionando. Muito importante de você criar também conteúdos, por exemplo, dizer as facilidades que tem em torno daquele imóvel. Shopping, restaurantes, tipo de comércios na localização, escolas, faculdades. Então, tem muito assunto que você pode ir trabalhando. Principalmente se você é corretora de imóveis, que você trabalha autônoma ou é vinculado a alguma imobiliária, não espere chegar somente o lead da imobiliária. É muito importante que você também faça os teus leads. Se você quer ser conhecida e se destacar, batalhe, faça o teu conteúdo, tenha o teu Instagram, fortaleça o teu nome, a tua autoridade, a tua imagem e, consequentemente, quanto mais tempo de tela, de conteúdos direcionados ao que você faz, é muito importante porque a tua imagem vai chegar até o cliente. Todos os vídeos devem iniciar com a tua imagem em frente ao imóvel, ou na parte mais essencial do imóvel, e lá no final, o encerramento, o CTA, também tem que estar a tua imagem. Aí no decorrer do vídeo, você pode estar, né, informando apenas o imóvel em si, com narrativas, ou
você pode estar mesclando fotos, vídeos, alternando, mas é essencial você fazer o gancho forte. E gancho forte é o que te direciona para o teu crescimento no digital. Para ter ideia, amanhã eu estarei fazendo uma postagem sobre alguns números. E números são números, mas muito mais além do que números, é uma jornada, é uma história. Fique atentas e fique ligadas que amanhã tenho um segredinho para contar. Tá? Então, dando sequência à nossa live de hoje, a partir do momento que você entende, né, essa estrutura de como utilizar o Instagram, e você tem que ter também imagens boas, de qualidade boa, áudios bons e também investir em vídeos elaborados de profissionais que fazem filmmaker, videomaker, né? Utilizar o trabalho deles, mas não é obrigatório você arrumar, né, e postar todos os conteúdos feitos por eles, entende? Um pouco você vai ter que ter, principalmente se você vai trabalhar com imóveis diferenciados, você precisa de conteúdos de profissionais do digital. Mas é possível você ter 90% dos teus conteúdos feitos por você, sem necessidade de você gastar um dinheirão. E sim, aí a partir do momento que você sabe como fazer o que fazer, você também vai aprender como impulsionar. E vai entender que muitas vezes o impulsionamento direto pelo Instagram, mesmo que você gaste um pouco mais, dá um resultado maior do que você usar pelo Meta. E tudo isso que eu estou falando é porque eu vivenciei na prática, que eu iniciei no digital faz mais ou menos um ano, especificamente direcionada à mentoria, 6 meses, focada nisso, e eu tenho também a minha imobiliária e eu tenho outra conta do Instagram que é específico da imobiliária. E algumas coisas eu aprendi. Muitas vezes a imobiliária não vai para frente e não tem tanto, não chega para muitas pessoas porque a imobiliária usa apenas o logo da imobiliária. Raramente aparece os corretores, a imagem deles, e isso acaba que não chegando tanto o conteúdo para o cliente, porque pessoas se conectam com pessoas. Então é muito importante que você tenha esse contato, eu digo assim, porque hoje o mundo é digital, é muito grande o percentual de leads que chega pelo digital, e se você é forte no digital, tranquilamente 90% ou mais dos teus negócios acontecem pelo digital, seja pelo Instagram, ou pelo site, ou pela DM, entende? É mais ou menos por ali que as coisas acontecem. Então, fortaleça a tua imagem, fortaleça aquilo que você faz e mostre qual que é o teu trabalho, explique que você tem conhecimento do que você faz. E quanto mais as pessoas vão conhecendo a tua imagem e a tua voz, vai fortalecendo no digital. Hoje, o que eu teria para falar era especificamente sobre isso, o porquê, né? Então, que muitas corretoras se destacam e têm constância no faturamento e têm autoridade de posicionamento, e outras estão invisíveis. É justamente porque o mercado mudou. E se o mercado mudou, nós como profissionais do mercado imobiliário, a gente precisa se atentar. Cada vez mais profissionais estão chegando no mercado. Não importa se a profissional está 5, 10 ou 20 anos no mercado imobiliário, se ela não se posicionar, não gerar, não ter autoridade, não criar conteúdos, né? Se ela não criar conteúdos de valor, o cliente, ele não vai lembrar de ti, entende? Então, isso é muito sério e muito importante para a tua continuidade na carreira profissional como corretora de imóveis e principalmente para você se destacar como profissional qualificada, habilitada, profissional de valor, entende? Aí sim, o cliente vai começar a te enxergar e vai saber que você é conhecida, que você está no digital, que o cliente viu vídeos, conteúdos falando sobre imóveis, sobre as especialidades,
Entende? Então é muito importante você gerar, né, e passar a ser uma pessoa reconhecida no digital. Não precisa você ser blogueira, nem fazer dancinhas, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você precisa chegar e se apresentar, falar do imóvel, entende? Falar do que aquele imóvel tem de valoroso e todas as facilidades em relação o porquê, né, estar adquirindo determinado tipo de imóvel, falar um pouco de mercado imobiliário, você pode falar de financiamento, então você pode fazer narrativas direcionadas e conteúdos específicos para o teu cliente, entende? E isso daí faz toda a diferença. Se você parar e observar as corretoras de imóveis que entenderam que ela precisa aparecer, ela se posiciona, gera, né? Ela se torna autoridade, ela gera conteúdos ricos, conteúdos que faz com que o cliente que está assistindo, ele sinta segurança no que você fala, no que você faz, da forma que você conduz a negociação e as narrativas também. Então é muito importante isso. A partir do momento que você tem isso, olha, é muito fácil você conseguir imóveis com exclusividade. Eu, por exemplo, eu trabalho em torno de 90% dos imóveis particulares são com exclusividade. Os 10% é um caso ou outro que eu pego sem exclusividade, só quando o imóvel é muito bom e o preço está muito atrativo, senão eu não pego sem exclusividade. E aí, claro, né, imóveis de incorporadora, de empreendimentos, aí eles oferece para vários corretores cadastrados e aí a gente não consegue exclusividade. Mas sim, é possível você conseguir exclusividade no momento da venda ou da locação do imóvel a partir do momento que você é conhecida no mercado imobiliário. Antes, no passado, a gente trabalhava muito à base de indicação, de conhecimento, mas com o crescimento do digital, as coisas mudaram, o mercado mudou e quem não se adequar estará fora do mercado.